A próxima questão é uma interpretação gráfica, a questão 7. Também é uma questão de conhecimentos gerais. É claro que essa questão aqui, ela diz respeito à época, né? Lá de 2008 ou de 2008 para trás, que esse Enem foi aplicado em 2008, e ela fala da distribuição, ou melhor, da contribuição das camadas sociais, né, na renda da população, no caso aqui, população do Brasil, né? Então vejam o que diz ela. Apesar do progresso verificado nos últimos anos, o Brasil continua sendo um país em que há grande desigualdade de renda entre os cidadãos. Uma forma de se constatar esse fato é por meio da curva de Lourenço, que fornece para cada X entre 0 e 100 o percentual de renda total do país auferido pelos X% de brasileiros de menor renda. Por exemplo, nessa curva de Lourenço aqui para 2004, então esses dados aqui são de 2004, né? Já está dito aqui. Na curva de Lourenço para 2004, que é apresentada aqui ao lado, eu vou passar para baixo aqui que nós temos uma maior, daqui a pouco eu passo. Constata-se que a renda total dos 60% de menor renda representou apenas 20% da renda total do país. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, olha, aqui o eixo horizontal ele representa a porcentagem das pessoas de menores renda, tá? Então, 60% de menor renda está aqui. Vocês conseguem ver aí esse gráfico? Sim. Então, 60% de menor renda está aqui. E no eixo horizontal, no eixo vertical, está o quanto que a porcentagem dessa parcela da população na renda total do país. Então, os 60% da população de menor renda representava 20% na renda total, na renda acumulada. Uma outra curiosidade aqui que a gente vê é o seguinte: se 60% de menor renda representava 20%, para 100 sobrou 80, né? Sim. Esses 80% da renda era dado pelos outros 80 também aqui que sobraram, né? Então, os 80%, ou desculpa, os 40%, né? Os 40%, aí a gente diria, quem são eles? São os 40% de maior renda. Eles representavam quanto por cento na renda total? 80%. 80%, né? Então, para quê? Para a gente poder entender a pergunta que é feita aqui, ó. De acordo com o mesmo gráfico, o percentual da renda total correspondente aos 20% de maior renda foi aproximadamente igual a quanto? 40, né? Vamos olhar aqui. Então, olha, como é que eu vou olhar, onde é que eu vou olhar para os 20% de maior renda? Entre 80 e 100. De 80 para 100. Então, se eu olhar aqui, os 80% de menor renda representavam quanto? 40%. 40. 40. Isso quer dizer que o que sobra para cima é dos 20% de maior renda. 60%. E quanto sobra aqui? 60. 60. Então, os 20% de maior renda representavam 60% na renda total, tá? Então, quer dizer que a resposta aqui é a alternativa D. Então, de novo, né, a gente tinha aqui uma questão de certa forma, de conhecimentos gerais, né, que é uma preocupação sempre presente na população, para os governos, né, que é essa questão da desigualdade de renda, e uma interpretação também de um gráfico, né? Então, uma questão relativamente simples também. Tudo bem aí, gente? Tudo. Alejandra, qualquer coisa você pode escrever que faz. Deixa eu ver aqui. A Alejandra disse aqui, ainda há pouco não tinha nenhuma pergunta, mas há 7 minutos atrás. Se tiver, pode falar, tá?
Voltemos então e vamos para o próximo 7 minutos Vou de colocar um pouquinho pra gravação. Então, qual que era a pergunta, então? Ele queria saber, de acordo com o mesmo gráfico, o percentual da renda total correspondente aos 20% de maior renda foi aproximadamente de... Então, é mais ou menos trabalhar com o gráfico e com as informações dadas através do texto. Se ele diz que essa porcentagem acumulada da população apresenta menor renda, a gente tem que pensar que se 80% corresponde a menor renda, os outros 20% vão corresponder aos 20% de maior renda. Então, são informações implícitas que a gente tira através das informações que o texto nos dá. Quando ele diz, o percentual de renda total correspondente aos 20% de maior renda foi aproximadamente igual a... Se esse gráfico fala sobre menor renda, decrescendo a menor renda, eu tenho que olhar para o final do gráfico, né? Os 20% finais, porque é os 20% de maior renda. Então, se 80% da população de menor renda tem 40% da riqueza do país, os 20% são os 20% mais ricos, ou seja, os 20% de maior renda. Logo, se 80% da população tem 40%, os 20% restantes correspondem a 60% da riqueza produzida no país. Então, essas informações implícitas a gente consegue obter através da interpretação tanto da situação problema proposta quanto do gráfico exposto. Então, é importante saber reconhecer e conhecer, né, as informações implícitas e explícitas. As implícitas são levadas através das informações dadas no texto. Cabe aos alunos e aos estudantes saber encontrá-las tanto no texto quanto no gráfico. Então é importante estudar um pouquinho de gráfico, né? Porque existem diferentes tipos de gráficos na matemática. Esse é um gráfico de linha. Não é tão simples de entender, porque as duas grandezas aqui relacionadas são porcentagem, uma da população e a outra da riqueza. A população se refere à população mais pobre, né? A população de menor renda, enquanto aqui se refere à riqueza produzida por um país. Então é importante saber ler e interpretar para poder entender o que diz o gráfico.